tem a primeira tentativa de golpe, quando o Jango está na China Popular. Não há louvor nessa tentativa. E o que acontece com essa frustração? Há um aquecimento dos movimentos pró-reforma, ok? Uma radicalização, os movimentos sociais se florescem, há uma radicalização dos movimentos, e também há um aumento da resistência da reforma de base. Animados pela vitória contra a tentativa de golpe de agosto de 61, desencadearam-se em todo o país amplos movimentos sociais populares, camponeses, trabalhadores urbanos, principalmente do setor público e das empresas estatais, estudantes e graduados das Forças Armadas. Greves econômicas e políticas, manifestações, comícios, invasões de terras. Invasões de terras são as ligas camponesas. O que elas querem? Elas também querem ser cidadãos, ok? Nunca se vira, como já se disse, algo semelhante na história republicana brasileira. Desejavam em síntese, foca nessa frase, desejavam em síntese, agora, melhorar as condições de vida e de trabalho e também os níveis até então alcançados de participação no poder político. Havia neles a percepção de que o surto desenvolvimentista dos anos 1950, embora tendo promovido grande mobilidade geográfica e social, não distribuíra equitativamente as benesses e os lucros auferidos. Claro. Opinião. Não posso. Auferidos, nem ampliara de forma significativa a democratização do Estado e das instituições. As demandas enfeixaram-se gradativamente no programa, os das reformas de base. Ou seja, reforma tudo. A questão é essa, reforma tudo. O golpe não passou, então agora está na nossa hora. Ok? Então a esquerda sai da defensiva e vai para a ofensiva. Ok? Queremos reformar tudo. Ok? Então assim, nós estamos num momento que temos crise política, crise social e crise econômica. Quem está no poder? Jango. Então no Congresso nós temos os políticos de sempre, esquerda, direita, centro, analisando calmamente, né, o que é melhor para o bem comum do país, né? Claro que vão passar a reforma agrária, né? Claro que não vão derrubar Jango, porque Jango é maravilhoso. Voltando pro texto, voltando pro vídeo. Aí, 1962, vamos às eleições. Eleições decisivas para Jango, para os militares, para o medo do comunismo que vai ser implantado no Brasil se Jango continuar, e para o golpe. Por quê? Porque Magalhães Pinto e Carlos Lacerda foram eleitos. Okay? Não vou aqui abrir sobre esse tema, né? Aí vocês procurem aí quem foi Magalhães Pinto, quem foi Carlos Lacerda, procurem aí e vão estudar sobre eles, ok? As eleições realizadas em outubro de 62 para o Parlamento Federal e para um certo número de governos estaduais evidenciaram o peso considerável das direitas e das forças centristas, que resistiam às reformas de base. Enfim, nós temos a esquerda, ou as esquerdas, ok, que estão pressionando o Jango para passar as reformas de base. Quem são as esquerdas? Ligas camponesas, estudantes, PCB, PTB, sindicatos, trabalhadores, ISEB, ok? E nós temos as direitas, com medo do comunismo, o medo, que estão pressionando o Jango para resolver os problemas econômicos. Quem são as direitas? Classe média urbana, capitalistas, militares. Todos os militares? Não!
uma parte dos militares, com foco para uma parte do oficialato, ok? IPES, IBAD, ok? Rapidamente. No outro plano, a Igreja Católica e sua cúpula institucional, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, claramente tomavam partido por posições conservadoras. Tenderam a caracterizar nos movimentos populares uma aspiração e uma dinâmica comunizantes. O fantasma da Revolução Cubana assombrava. Lá também, uma revolução nacionalista e democrática transmudara-se numa revolução socialista, numa ditadura revolucionária, levando um país católico para a órbita da União Soviética, sede e centro do materialismo ateu. Ora, segundo o finado Pio XII, não formalmente revogado pelo ajornamento promovido por João XXIII, o comunismo era intrinsecamente mau. Não viria ele, na maneira das reformas de base, assolar o maior país católico do mundo, a terra de Santa Cruz. Isso é uma pergunta, perdão. Não viria ele, na esteira das reformas de base, assolar o maior país católico do mundo, a terra de Santa Cruz? Não se pode dizer que a igreja como um todo derivou-das para posições de direita. Mas é fato que a instituição, na grande maioria e na cúpula, adotou posições de agressiva resistência às reformas e aos movimentos que as defendiam. Não gratuitamente, logo depois da vitória do golpe militar de março de 64, a CNBB abençoaria com sua autoridade os vitoriosos. Quanto às Forças Armadas, e apesar das mutações efetuadas por Jango nos principais comandos, passariam a questionar de forma gradativa o rumo dos acontecimentos, principalmente a partir do momento em que os graduados das diversas forças incorporaram-se no movimento das reformas de base. Ameaçados nos fundamentos da disciplina e da hierarquia, condições indispensáveis para o exercício de comando de quaisquer forças militares regulares, os oficiais da Marinha e da Aeronáutica do Exército pressionavam Jango a se afastar de movimentos que tendiam a sair dos marcos institucionais. Lembra daquela frase que eu falei no outro vídeo? Lembra? Em quem o Jango se apoiava? Vou reler a frase. Tem que reler porque vocês esquecem tudo. Vocês querem tudo mastigado, né? O brasileiro é sempre assim, não adianta. Vamos lá. No texto de Mário Grispa. Vamos lá. Jango tinha compromissos com movimentos populares e grupos mais à esquerda, cujas ações foram fundamentais para viabilizar sua posse. Jango tinha compromissos com movimentos populares e grupos mais à esquerda, cujas ações foram fundamentais para viabilizar sua posse. Então, o que essa parte do oficialato das Forças Armadas começa a fazer com o Jango? Pressiona. Pressiona. Ô, Jango, começa a se afastar desse povo da esquerda aí, desses comunistas safados, filhos da Jesus, porque tá pegando mal. Quem com porcos anda, eu nem lembro mais como é que se fala essa frase. Quem com porcos anda, farelo come, é assim que fala, né? Não é assim que fala? Meu pai falava isso direto pra mim. Restaria, agora é o ápice. Vamos lá? E agora vem o ápice, porque agora você se faz a pergunta. Por que nenhum presidente vai ficar debatendo reforma agrária, sabe? Nós temos que passar a reforma agrária, nós temos, porque os pobrezinhos merecem as terras, porque eu tenho a minha terra maravilhosa, eu vou dividir com os pobres. Por que nenhum presidente vai fazer isso? Vamos ver agora por quê? Vamos lá. Restaria mencionar os capitalistas, puticamente conhecidos como empresários, cujo papel absolutamente crucial, embora desvendado, ainda continua não obtendo a atenção merecida. Temiam que as reformas de base, uma vez implementadas, subvertessem os padrões habituais de dominação e as taxas de lucro. Começa a trazer isso pra cá, pós-ditadura? Começa! Traz pra cá. Traz pro seu político de estimação. Qual político de estimação seu defendeu a reforma agrária? Nenhum! Só em campanha. Mas depois que passou, cagou.
foram peças decisivas na articulação do IPES e do IBAD, no comando da grande mídia, jornais e televisão, no financiamento de projetos de organizações e na montagem dos contatos e alianças nacionais e internacionais. Toda esta frente, bastante heterogênea, constituiu um verdadeiro movimento civil expresso em encontros comícios nas famosas Marchas da Família com Deus pela Liberdade, reunindo milhões de pessoas em todo o país, fundamentais para legitimar as posições favoráveis à intervenção militar golpista. Conferiram bases sociais à aliança entre o dinheiro, a cruz e a espada que derrubou o governo Jango. Aqui volta, fecha o vídeo, também no ponto memória. O desfecho, como desejava e anunciava Brizola, mas em sentido contrário às suas expectativas, ocorreu, como se sabe, em fins de março de 64. De um lado, o reformismo revolucionário das esquerdas. Do outro, as direitas e os movimentos conservadores, contra-reformistas e contra-revolucionários. Ganharam desta vez as direitas, depois de mais uma série de eletrizantes batalhas de Itararé, resolvidas como sempre pela tradicional arma do telefone. A partir de 1º de abril de 64, o país entrava na longa noite da ditadura militar. Encerrado o embate no campo de luta, agora, hein? Presta atenção. É aqui que começa essa grande... a partir de 1º de abril de 64, é aqui que começa o grande debate da ditadura. Ok? Encerrado o embate no campo de luta, iniciaram-se imediatamente as batalhas de memória.